Olá, Trippers! Bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Trip. Hoje vamos falar sobre o seguro governamental e o seguro viagem internacional. Mas antes, se inscreva no canal. Toda semana a gente está colocando vídeos novos falando sobre intercâmbio, toda quinta-feira. Então fique ligado. Chega de enrolação, vamos lá? Como muitos de vocês já sabem, para estudar durante 8 meses na Irlanda, você precisa fazer o Stamp 2. E para fazer o Stamp 2, uma das exigências do governo é que você tenha um seguro que cubra pelo menos 25 mil euros. Geralmente, as pessoas elas buscam o seguro governamental, que é o seguro que ele já é oferecido pela própria escola, que tem essa cobertura. Mas também tem muita gente que procura o seguro viagem internacional. Eu vou falar então um pouco sobre a diferença desses dois seguros. O seguro governamental, ele é um seguro que ele é válido somente na Irlanda. Então, por exemplo, caso aconteça alguma outra coisa com você foi fazer um intercâmbio para a Irlanda e foi viajar para a Itália ou para algum outro país da União Europeia, esse seguro ele não vai cobrir, ele só cobre o território irlandês. Outra questão também é em relação à emergência. O seguro ele só vai cobrir os casos de emergência e urgência. Aqui, às vezes, no Brasil, a gente tem o hábito de fazer consultas médicas, para rotina mesmo. Infelizmente, esse seguro ele não vai cobrir, por exemplo, uma consulta de rotina. Ele só vai cobrir caso aconteça alguma coisa com você e você precise ser direcionado a um hospital ou a um médico. Outra questão é a questão em relação à franquia. Diferente de outros do seguro viagem internacional, o seguro governamental ele tem uma franquia, geralmente é de 100 euros. Nessa franquia é o valor que você vai estar pagando. Por exemplo, vamos supor que aconteceu alguma coisa e você precisa ir no médico. Por exemplo, eu caí de bicicleta e quebrei meu braço. Isso, que nem... Vamos dar o exemplo do Lucas, que ele foi atropelado enquanto estava andando de bicicleta na Irlanda. E aí ele teve uma despesa no hospital de 300 euros. Dessa despesa de 300 euros, ele pagou 100 euros e os 200 euros foi pago pelo seguro. Agora eu vou colocar aqui então uma lista com as 3 características do seguro governamental. Então a primeira, que é só no território irlandês. A segunda é que ela é só para caso de emergência e urgência. E a terceira, que tem a franquia geralmente de 100 euros. Então essas são as 3 características principais. Agora vamos falar do seguro viagem internacional. O seguro viagem internacional, ele é um seguro que você já sai do Brasil com ele. E ele vai cobrir não só a sua parte médica, mas ele também cobre a parte da sua viagem, tanto em questão, por exemplo, de atraso de voo, se você teve problema com a sua bagagem, se foi extraviada ou danificada, ele tem essa cobertura também. Isso é muito importante, ainda mais na época que a gente está vivendo, porque hoje em dia está tendo muita mesmo perca de bagagem, muitas malas danificadas. Diferente do governamental, ele vai cobrir todo o território europeu. Então, por exemplo, não tem o risco de acontecer alguma coisa durante uma das suas viagens pela Europa e você não ter uma assistência médica. O bom também é que os remédios estão inclusos, né? Isso! Então não tem gasto com medicamento. Por exemplo, se ficar doente, fizer a consulta e precisou comprar 2, 3 remédios. O seguro geralmente cobre esses remédios, né? Você paga o remédio e depois recebe o reembolso do seguro. Isso mesmo. Aí depois é só você, por exemplo, guardar a sua notinha e a sua receita médica, entrar em contato com o seguro que eles vão te dar o reembolso. Então vamos lá. Vou fazer então uma comparação entre os dois seguros. Vou colocar aqui a listinha para poder ficar mais fácil. O seguro governamental, ele é um seguro somente no território da Irlanda. Já o seguro viagem internacional, ele é um seguro que vai cobrir todo o território europeu. Outra questão também é em relação, por exemplo, quando você pode acionar o seguro. No caso do governamental, ele só vai cobrir, por exemplo, as urgências e as emergências. Já o seguro viagem internacional, ele vai cobrir qualquer consulta médica que você precise fazer no exterior. Por exemplo, se você teve uma dor de garganta e precisou ir no médico, então o seguro ele vai estar cobrindo essa consulta médica. Em relação
questão também, por exemplo, a questão de coberturas. O seguro governamental, ele tem a franquia de 100 euros, então qualquer consulta que você fizer, você vai pagar o valor da consulta, você vai ter uma coparticipação, né, e depois o seguro, ele vai cobrir o resto. Já o seguro viagem não, o seguro viagem vai te dar uma cobertura total e também vai te dar uma cobertura em relação à parte de medicamentos. E também tem a vantagem do seguro viagem internacional, dele ter essa cobertura em relação à sua bagagem de viagem, né? Tanto para extravio quanto para alguns danos na mala. Agora que você já conseguiu ver a diferença entre os dois seguros, vamos analisar, né, ver se vale a pena estar realmente fechando o seguro viagem internacional. Você precisa fazer uma análise e ver como que é o seu cotidiano, né? Como que é o seu perfil. Se você é aquele tipo de pessoa que você tem uma resistência mais baixa, que você tem bastante problema de saúde, precisa estar indo a todo momento numa clínica, né? Fazer uma consulta médica. Então vale sim a pena estar fazendo o seguro viagem internacional, porque você não vai ter mais gastos. Caso contrário, então não precisa estar priorizando tanto o seguro viagem internacional. Mas, gente, é claro que assim, o seguro viagem internacional, ele não é obrigatório, mas a gente sempre recomenda para poder estar indo nas suas viagens. Uma coisa que você precisa analisar também é se cabe no seu orçamento estar realizando o seguro viagem internacional. Ele não é um seguro obrigatório, mas a gente recomenda. E uma coisa que dá para fazer também é, por exemplo, você fechar o seguro viagem internacional próximo da sua data de viagem. Você consegue estar fechando o seu seguro até um dia antes de você estar embarcando. Vou te dar um exemplo. Pela companhia GTA, que é a companhia que é a nossa parceira, eles parcelam em até 7 vezes sem juros. Então, por exemplo, esse valor você já consegue pagando quando tiver embarcado para a Irlanda. Bom, é isso então, gente. Agora vocês já sabem sobre a diferença dos seguros. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Vou pedir para vocês deixarem um feedback nos comentários também e colocar assuntos que vocês querem ver nos próximos vídeos que a gente vai estar postando aqui no canal. É isso e até a próxima semana.